Então agora você vai para a última etapa. Você vai para encontrar a sua hipótese. Mas, pelo amor de Deus, o que é hipótese? Hipótese é o conjunto de respostas provisórias que você vai propor para o seu problema. Você vai propor uma resposta para essas perguntas, problemas aí, certo? E elas, até o momento, elas são provisórias, porque você ainda está considerando qual resposta dar. E nessa resposta, que vai ser nessas respostas que serão a sua hipótese, ela precisa ter variáveis, ou seja, cada resposta que você der é uma variável diferente. E quantas respostas você precisa dar para cada uma dessas perguntas? Depende. Depende de quantos parágrafos de desenvolvimento você quer escrever. Se você quer escrever 2 parágrafos de desenvolvimento, o que pede mais ou menos uma redação média de 30 linhas, então você vai fornecer 2 respostas para cada pergunta. 2 respostas. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar nas respostas para essas perguntas, problemas que eu criei. A primeira pergunta era: por que estigmatizar pessoas portadoras de doenças mentais prejudica a convivência entre as pessoas? Então vamos lá, eu vou formular 2 respostas porque eu quero desenvolver uma redação com 2 parágrafos de desenvolvimento. Então vamos lá. Estigmatizar pessoas portadoras de doenças mentais prejudica a convivência entre as pessoas porque 1. Ou A. Promove a discriminação das pessoas consideradas doentes. B. Minha segunda resposta. Cria uma barreira que impede que as pessoas convivam e se ajudem mutuamente. Ou seja, as pessoas portadoras de doenças mentais são vistas de uma forma diferente, então cria-se automaticamente uma barreira entre aquelas pessoas que são portadoras dessas doenças e as que não são. Elas acabam não se misturando e uma ajuda que você poderia ter de uma pessoa que é considerada doente mental, até certo ponto, né? Existem aqueles doentes mentais que precisam ser internados mesmo. Mas existe uma pessoa que tem uma depressão, por exemplo. Isso hoje em dia é visto como uma doença mental, de alguma forma. Então, você nem ajuda a pessoa e nem ela pode te ajudar de nenhuma forma, porque cria-se uma barreira quando você enxerga aquela pessoa diferente. Então, essas 2 respostas formulam a minha hipótese. Cada uma dessas respostas vai ser trabalhada no meu parágrafo de desenvolvimento. Uma resposta em um parágrafo, outra resposta no outro. E a segunda pergunta problema, que era: como hoje os avanços promovidos pela ciência podem mais atrapalhar do que ajudar o homem? Eu responderia da seguinte forma: hoje, os avanços promovidos pela ciência podem mais atrapalhar do que ajudar o homem. 1. Distanciando-o de respostas a questões intangíveis promovidas por uma religião. Ou seja, a ciência, com aquele pensamento cartesiano, ela desconsidera de alguma forma a religião, cujas respostas não são testadas como na ciência. São frutos da fé. Então, de alguma forma, a pessoa que se prende muito à ciência, ela acaba se desligando da religião, porque são incompatíveis. As respostas que ambas dão são incompatíveis. Pega, por exemplo, a teoria da evolução, que é incompatível com a visão bíblica da origem das coisas. Resposta B, segunda resposta. Hoje, os avanços promovidos pela ciência podem mais atrapalhar do que ajudar o homem, atarefando-o mais e tirando o foco dos seus objetivos. Ou seja, a tecnologia hoje, ela ampliou as formas de comunicação. A tecnologia fornecida pelo avanço da ciência. Ela ampliou as formas de comunicação e dessa forma o homem acaba se atarefando mais com esses inúmeros meios de comunicação que existem. E com isso ele acaba saindo dos seus objetivos porque ele está mais atarefado. Então ele tira o foco dos objetivos. Então essas são as 2 respostas que eu dei para cada uma das minhas perguntas. Na verdade, cada uma das perguntas me levou a 2 respostas diferentes. Agora você pode estar se perguntando assim, mas onde está a tese então? Se eu fiz perguntas, respondi essas perguntas, mas cadê a tese? Veja, essas respostas elas são a minha hipótese, certo? É o meu ponto de partida.
A partir do momento em que essas respostas elas deixam de ser provisórias e eu começo a argumentar sobre elas no texto, são mais provisórias, são definitivas, e elas se transformam na minha tese, entendeu? Eram provisórias até a hora que eu comecei a dissertar. A partir do momento que eu comecei a dissertar, elas já não são mais provisórias, elas não são mais hipóteses, elas são a minha tese agora. Então, como que ficariam essas respostas transformadas em uma declaração única, que vai ser a minha tese? Eu vou transformar ela em uma declaração única, como se eu fosse escrever o texto. A primeira, relativa ao tema do Enem. Dessa forma, a visão que se tem das dificuldades consideradas doenças mentais, além de promover a diminuição de pessoas com essas enfermidades, cria barreiras que impedem o convívio em harmonia entre elas e a sociedade. Percebeu ali embutidas as minhas duas respostas? As duas variáveis da minha hipótese, você percebeu ali embutida? Tá aqui, ó. Além de, promover a diminuição de pessoas com essas enfermidades. 2, cria barreiras que impedem o convívio em harmonia entre elas e a sociedade. Se a sua redação for ter 3 parágrafos de desenvolvimento, então ali vai ter 3 respostas. São 3 tópicos para você trabalhar. Agora no tema da FUVEST, vou transformar a minha hipótese em uma declaração única ali, ó. As respostas da minha hipótese em uma declaração única. Hoje, os avanços promovidos pela ciência tanto podem distanciar o homem de respostas a questões intangíveis promovidas por uma religião, quanto atarefá-lo a ponto de tirá-lo do foco dos seus objetivos. Viu como não é difícil você chegar a uma tese do nada, a partir do tema? Viu quais subterfúgios você precisa criar ali, fazer para chegar na sua tese ali acabadinha?